E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje nós vamos falar sobre como Kim Petras ressignificou o Halloween com música pop, tá? O intuito de fazer esse vídeo aqui é da gente começar a comemorar essa semana do Halloween, que aqui no canal eu pretendo trazer diversos temas relacionados a isso em música e eu acho que vocês vão curtir pra caramba. Então eu achei que a Kim Petras seria a pessoa certa pra gente abrir isso tudo aí, porque a Kim Petras, ela tem um histórico que merece ser falado quando falamos de Halloween e música, porque definitivamente foi por causa dela que o Halloween e música nos últimos tempos tomou um tamanho bem maior do que a gente imagina, né? Então hoje a gente vai refletir isso daí, vamos refletir alguns outros momentos icônicos também da cultura pop no aspecto de Halloween. Fica comigo que eu acho que vai ser um vídeo muito legal. Mas antes, já quero aproveitar e convidar você que não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop, de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Bom, quando a gente começa a falar de Halloween, gente, diferente, por exemplo, do Natal, a gente não tem uma abordagem tão assim, vou dizer pra vocês, histórica no aspecto de músicas relacionado a isso. O Natal é amplamente um mercado musical hiper consumido de música, inclusive a gente ainda vai falar disso no especial de Natal que eu vou trazer a partir do mês de novembro, tá? Não perde. Mas enfim, o Halloween, gente, ele nunca teve o mesmo valor nesse aspecto de música. Talvez seja porque não é amplamente comemorado como o Natal é comemorado? Sim, aqui no Brasil, por exemplo, a gente não comemora o Halloween. A gente importa isso aí do calendário anglo-saxão, mas assim, não é alguma coisa que exatamente faz parte da nossa cultura, tá? É uma coisa que é bem selecionado quando a gente comemora. Mas qual que é o negócio? Artistas musicais não têm normalmente a preferência de fazer músicas relacionadas ao Halloween. Muitas vezes o Halloween, gente, é uma época do ano que é incompreendida. Por mais que tenha essa coisa de ser o dia de todos os santos, tenha toda essa cultura de bruxas, fadas, gnomos e afins, essa coisa lúdica, né? Obviamente não é uma época do ano que as pessoas talvez escreveriam tantas músicas. Mas há, obviamente, aquelas pessoas que escrevem músicas com temas relacionados ao Halloween, que não têm medo de trazer isso à tona, que expressam realmente todo este universo e fascínio que eles têm por essa época do ano. Vamos chegar na Kim Petras, mas antes a gente precisa reviver algumas pessoas importantes que fizeram desse movimento forte para depois a Kim Petras conseguir lançar o disco do jeito que ela lançou. Quando a gente começa a falar disso daí, gente, não tem como nós excluirmos um dos musicistas mais incríveis ever quando nós falamos no aspecto de música de Halloween, que é o Danny Elfman. Eu vou ainda fazer um vídeo bem completo sobre ele, mas aqui em resumo, a gente pode definir ele como um dos pais do Halloween no quesito de trazer cultura sonora pra gente, porque ele basicamente fez todas as trilhas sonoras dos filmes mais marcantes quando a gente pensa em cultura de Halloween, né? E sem contar também que ele fez de diversos filmes de super-heróis e afins, mas na cultura do Halloween em si, quando a gente analisa, por exemplo, todos os filmes do Tim Burton, que são amplamente vistos nessa época e tem, assim, um feedback e memória muito grande pelo público, o Danny Elfman tá presente em tudo aquilo ali. Então, Estranho Mundo de Jack, Alice no País das Maravilhas, Os Fantasmas se Divertem, né, ou Beetlejuice, como vocês preferirem chamar. A gente fala de música mainstream, gente. Claramente, tudo isso daí passa distante. É óbvio que nós tivemos algumas músicas conseguindo atingir picos importantes, como, por exemplo, This Is Halloween, que é produzida pelo Danny Elfman, mas é interpretada pelo Marilyn Manson. Então, essa coisa de colocar também determinados artistas para poder cantar determinadas músicas de Halloween ajudava a música a ir para um lugar mais interessante, entende? Mas mesmo assim não era uma coisa tão grande. Um exemplo aí de um grande hit que a gente tem musical, que tem uma temática que a gente pode interpretar como de Halloween, é Thriller do Michael Jackson, né? Que é tipo uma música hiper importante, hiper memorável, que pode ter um alicerce aí, mas não é uma coisa que domina totalmente quando a gente pensa em um produto que marcaria uma cultura do Halloween, entende? É apenas uma música, não é um álbum, uma coisa. É aí que a gente chega na Kim Petras. Vamos começar primeiro entendendo as mudanças da Kim pra gente conseguir chegar em como ela ressignifica o status do Halloween oficialmente na nossa vida. Até certo
certo ponto da carreira dela, gente, a Kim vinha construindo uma imagem estilo Barbie, ressuscitando o bubblegum pop, que inclusive era bem escasso na era ali que ela começou a carreira dela na indústria. Mas as coisas começaram a mudar em setembro de 2018, quando a Kim começou a postar algumas fotos mais sombrias, distorcidas, que tinham envolvimento com coisas mais sangue, enfim, mais horripilantes. E as pessoas não entendiam por que ela estava postando aquilo, até que ela lança de surpresa no dia 1º de outubro um EP intitulado Turn Off the Light Part 1, que tinha músicas totalmente referentes à época do Halloween. Ali a gente tinha tanto músicas com letras bem interessantes, ao mesmo tempo que a gente tinha músicas bem dançantes em forma instrumental que deixavam todo mundo impactado pelaquela produção musical absolutamente fora da caixa. Definitivamente o ápice ali daquele primeiro trabalho dela no EP foi o feat que ela fez com a Elvira, Rainha das Trevas, na música título do álbum, né? E a música fala exatamente de um jeito bem especial e bem assim específico e criativo e halloweenico, né? Como viver a vida verdadeiramente e usando referências ali de bruxaria, sombrio, enfim, tudo isso. A gente precisa salientar que a Kim Petras sofreu muita retaliação, não somente por ela ser uma pessoa trans, né, já sofria uma retaliação aí na vida dela antes dela ser famosa, mas também depois que ela fez a transição dela, basicamente aos olhos do público, que ela foi a pessoa mais jovem a fazer a mudança de gênero, e inclusive foi amplamente divulgado na época e afins, e isso piora um pouco a situação, porque você pensa, uma pessoa jovem tá fazendo uma mudança de gênero aos olhos do público, um público que não entende exatamente sobre aquilo ali, houve uma retaliação muito grande. Então a Kim sofreu muito com tudo isso. E ela pegou todos esses sentimentos, todas essas palavras que usaram contra ela e transformou em arte, escrevendo as músicas relacionadas a ela no disco Turn Off the Light. E isso, assim, é uma coisa muito maravilhosa, porque ela conseguiu transformar o ódio em arte. Um exemplo disso é Tell Me It's a Nightmare e Close Your Eyes, né? Que são canções animadas que mostram todo o talento vocal dela, além de provar que ela sabe fazer músicas joviais, perfeitas para momentos de diversão despretensiosa. Ao mesmo tempo que a gente tem, por exemplo, em The Next Life, que é a melhor e mais peculiar música ali da primeira parte do EP dela, que é provocador e sem escrúpulos, né? Quem se joga num patamar de glória inimaginável, compara a si mesmo com uma doença contagiosa, com Deus e os demônios, uma coisa totalmente ligada ao Dia das Bruxas. Além também, óbvio, das temáticas e camadas musicais que misturam vários elementos que são hiper clássicos quando a gente fala de Halloween. Uivos, correntes, passos, gritos, lâminas, né? Tudo para soar macabro mesmo e melancólico, em notas inclusive de órgãos que são feitas de forma instrumental ali. Essas batidas de terror ao mesmo tempo que misturam ali com cultura eletrônica, criou músicas hiperúnicas e que merecem assim muito serem escutadas por essa nova geração que talvez nunca parou para escutar Kim Petras, que ia se apaixonar de primeira com certeza. A gente tem, por exemplo, Purgatory, Demons, Knives, Bloody Valentine, que tem apenas 2 versos e é diretamente, inclusive, ali ligada na ordem do álbum, à faixa que chega depois, Wrong Turn, que é uma faixa toda cantada. Esse projeto transborda a criatividade, eleva o nível de Halloween e definitivamente consagra Kim Petras como a verdadeira rainha do Halloween. Eu achava que a rainha do Halloween era a Heidi Klum, mas a gente vê que ela é a modelo rainha do Halloween, mas que a rainha do Halloween no quesito de música é Dona Kim. O álbum mistura conceitos de terror dos anos 70 e 80 ao ritmo rápido e tecnológico, inclusive aí dessa era digital que vivemos. Fala sobre amor, luxúria, morte, bruxaria, de um jeito divertido e sabe conectar muito bem os elementos antigos aos tempos atuais. Esse disco, ele é milenal. Quem ouvir esse álbum, com toda certeza, jamais vai esquecer o que ele é, porque ele realmente é um produto único. E no meio dessa grande indústria que a gente vive aí, que é classificada pelas músicas farofas sem conteúdo, definitivamente isso daí vai te fazer ficar impressionado e vai te fazer parar um pouco nesse Halloween para poder observar um projeto de uma artista que talvez você nunca tenha escutado.
No final das contas, a gente vê que Kim Petras é o verdadeiro horror e não é quem realmente ela é, e deixa para o Dias da Bruxa. No final das contas, para Kim Petras, o verdadeiro horror é não poder ser quem realmente ela é, e deixa inclusive para o Dia das Bruxas uma carta de amor à autenticidade e a permissão de traçar seu próprio caminho do jeito que ela bem entende. Quantas pessoas a gente não viu falar aí, gente, que o Dia das Bruxas é aquele momento em que eles saem da caixa, que eles mostram que realmente eles são. Por exemplo, a gente pega artistas que fazem drag, por exemplo, a maior parte das drags se descobriram como drags na época do Halloween, por causa que foi a primeira vez que elas tiveram a chance de explorar isso daí, porque elas sabem que a retaliação não vai acontecer da mesma forma que isso aconteceria fora de época, entende? Então a Kim aproveitou a época do Halloween para ser quem ela era, botar para fora tudo aquilo, independente dela ter construído uma imagem de Barbie Girl, ela quebra todo aquele estereótipo e mostra que ela é muito mais do que aquilo. Isso é uma coisa que merece ser muito admirada e ressurge novamente aí para ressignificar o status de Halloween pra gente e fazer com que a gente observe mais. Mais uma vez, um wake-up call, né, para fazer com que a gente pare de ser hipócrita e julgar tantos outros, mas também um wake-up call para a gente poder escrever mais músicas sobre o nosso interior e olhar mais também para o nosso interior e aceitar quem nós somos também nessa época aí tão macabra do ano, ok? Com isso a gente fecha aí nosso vídeo, e se você é fã da Kim Petras, gosta do repertório dela, comenta aqui qual que é a sua música favorita do Turn Off the Light. E comenta aí também qual você espera que vai ser os próximos passos aí, porque como vocês sabem, ela prometeu um parte 3 desse disco pro ano que vem. Será que ela vai trazer uma coisa aí que vai deixar a gente assustado? Vamos descobrir, né não? Ó, um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo nosso aí.